Olá, amados, olha eu mais uma vez, que Deus venha falar conosco mais uma vez. Hoje eu estou com a camisa, aqui do Brasil, muito conhecido como a camisa do Brasil, e hoje nós vamos falar do Brasil, amém? Mas é do Brasil de Deus, o Brasil de Jesus, não o Brasil lá do time de futebol, amém? Eu estive analisando e fazendo um exame assim na minha consciência, e Deus falando comigo acerca do Brasil. Glória a Deus. Eu trouxe aqui uma palavra para o teu coração. Eu vou ler um versículo dela rapidamente, vou expressar em poucos minutos aqui, para que você venha entender, qual é a verdadeira vontade de Deus, qual é a nossa visão, qual é a minha visão que eu tenho para o país chamado Brasil. Aqui no livro de Gênesis, no capítulo 41, no versículo 38, diz assim: E disse Faraó ao seu servo: Acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Meu Deus do céu. Amado ouvinte, você que está na escuta, você que está aí do outro lado, muita atenção. Que a Bíblia fala uma história de José, o governador do Egito. Estamos aí num período de eleições políticas. Está tão complicado, não é verdade? Só se fala em crise, só se fala em desemprego, só se fala em violência. Como você que é conhecedor da palavra já sabe, tudo essas coisas foi dita por Jesus. Porque se você ler no livro de Mateus, Jesus disse que haveria fome, haveria pestes, haveria guerras, haveria terremotos, destruições, desamor, tudo isso. Mas eu chamo a atenção para falar com você nesse momento sobre o nosso país. Eu sou grato a Deus pelo país que eu vivo, chamado Brasil. E você? Eu não estou com essa camisa aqui por causa da seleção brasileira, porque sinceramente falando não quero nem comentar, porque lá só rola, ninguém vê um jogador de futebol em um hospital, ninguém vê um jogador de futebol fazendo uma doação, ninguém vê um jogador de futebol que ganha 3 milhões de reais fazendo não é verdade? Algum benefício para os necessitados. A cada 1000 tira um, não é verdade? Mas enfim, cada um tem a sua visão, essa é a minha visão, infelizmente. O que rola muito é dinheiro nisso, não é verdade? E eu prefiro não comentar muito. Mas, falando da palavra de Deus, olhando para o país chamado Brasil,
Nós estamos num país muito rico. Se você for ver, o país chamado Brasil é um país muito rico. Aqui tem muitas riquezas. Se você for ver num princípio da criação, não foi como está hoje. Naqueles tempos, naquelas épocas, Deus escolhia alguém para governar um povo. No princípio não foi assim, como está nos dias de hoje, tanta corrupção. Não é verdade? A Bíblia aqui conta a história de José. Eu vou resumir que José, ele foi vendido pelos seus irmãos, porque ele contou um sonho. De repente você confia tanto aí no teu amigo, no teu vizinho, conta o teu plano, o teu sonho, né? Precisamos estar atentos. Precisamos estar atentos. José contou o sonho dele para os irmãos dele, não foi para estranhos não. Foi para os irmãos dele. José foi surpreendido. Jogaram José em uma cisterna, diz a história. Enfim, é uma linda história, muito grande. Se você tiver um tempinho, você começa do 41 de Gênesis. Nos diz a história que, ao passar do tempo, José vai até a casa de Faraó, fica lá. José é preso, José ali é caluniado. Mas eu quero dizer para você que quando acharem que você está morto, que enterraram o teu sonho, se você tiver com o Espírito de Deus na tua vida, alguém vai se lembrar de você. Diz a história que ali dentro da cela, José é preso naquela casa. José tinha ali a companhia de um copeiro e de um padeiro. O padeiro teve um sonho, o copeiro também teve um sonho. Diz a história que ficaram os dois inquietos pela manhã, sem saber discernir o sonho. O copeiro foi até José, contou o sonho. José, estou abreviando, discerniu. O padeiro também discerniu. Conforme José discerniu o sonho ali, passou aquele sonho, cumpriu. O padeiro foi morto, o copeiro voltou a entregar o copo na mão do rei Faraó. Mas José, inocente, dentro da prisão, barbudo, diz assim: olha, quando você chegar lá, faz menção do rei para mim. Diga ao rei, oh aleluia, diga ao rei que eu sou inocente. É o que acontece com muitos. Quando recebe a bênção, nem lembraram de José. Você acredita? Nem lembraram de José. Mas o Deus que nós servimos é um Deus poderoso. Aí o rei também sonha e começa a chamar sábio de um canto, sábio do outro, bruxo de um lado, pessoas do outro. Ninguém interpreta o sonho. Aí lembraram de José. O copeiro disse: agora me lembro, rei, quando nós estávamos presos, lá tinha um moço, e nós tivemos um sonho, e nós contamos aquele sonho. E ele falou conforme
Ele falou, aconteceu, rei. Então, aí lembraram de José. Deus vai permitir que aconteça algo na vida de alguém para lembrar de você. Deus vai jogar alguém em uma situação, alguém que talvez te humilhou, que talvez te caluniou. Deus irá permitir ele cair em uma situação para lembrar de você. E eles lembraram de José, mandaram buscar, levaram José para tomar banho. Diz a história que barbearam logo José, para José sentar na mesa. E diz a história que José interpreta ali a visão, o sonho do rei, estou abreviando. E conforme José interpreta, e conforme José ali interpreta o sonho, José disse para o rei procurar alguém colocar ali. E o rei olha para um lado e diz, não, a pessoa certa é você, porque você tem um Espírito de Deus. Eu não acharia alguém na terra como a você. Enfim, estou resumindo, diz a história que José passou a ser governador do Egito. Mas governador do Egito era um homem que tinha o Espírito Santo de Deus. Era um homem cheio do Espírito de Deus. Se você for olhar para a palavra de Deus, desde aquela época, tinha pessoas que governavam e tinham um coração bom. Tinha outros que governavam e era desordeiro, não respeitava os mandamentos, causava guerra, causava destruições. Estamos no mês de uma eleição. Dá tristeza nos dias de hoje a gente levantar e ir para casa para um lugar votar, que é obrigado, né? Eles obrigam você a ir. Porque está complicado. A cada dia aparece um dizendo que vai fazer mais do que o outro. Não é verdade? Muita mentira. Aí muitos acabam tudo que eu e você tem direito. E aí inventam uma crise. Eu quero falar para você, não existe crise. O nosso país chamado Brasil é um país muito rico. É um país que gera bilhões e mais bilhões de trilhões e mais trilhões todos os dias. Isso é inventado. E aí agora eles aproveitam. E você põe na cabeça que existe crise. Eu quero dizer para você que se você estiver na direção de Deus, se você estiver na posição, buscando o Espírito Santo de Deus, não vai existir crise na tua vida, na tua família. Não existirá.